Igreja, uma alegria estar aqui com vocês, uma responsabilidade, trazer a palavra de Deus. Creio que o Senhor tem muito para falar. Fique atento que o Senhor vai falar com você essa noite. Nós estamos numa série de mensagens. A nossa igreja, se você não conhece a CCC, a gente tem séries de mensagens durante o ano. A gente escolhe um tema e a gente vai desenvolvendo esse tema. A gente está agora desenvolvendo o tema chamado pré-descida. Essas são resoluções que nós fazemos, não apenas do que queremos fazer, mas principalmente de quem queremos ser. Passou as festas de fim de ano agora, ano novo, e todo mundo faz suas resoluções de ano novo, sim ou não? Esse ano eu vou emagrecer. Quem é empresário, quem é dono de empresa aí, você vai pensar, um vendedor, né, JB? Eu quero aumentar minhas vendas, esse ano vou fazer planos financeiros. Então a gente tem planos. Tem pessoas que têm planos de casar, tem pessoas que estão com planos de fazer viagens. Então eu conheço muitas pessoas que cada uma tem seus sonhos e tem seus planos diferentes. Mas tem uma coisa que eu nunca vi. É alguém que decidiu programar destruir a sua própria vida. Eu estou decidido que este ano eu vou me endividar no meu cartão de crédito, vou gastar tudo que eu tenho, que eu não posso, e eu vou jogar o joguinho do tigrinho, e eu vou entrar nesses aplicativos de apostas, e eu vou torrar meu cartão de crédito, e eu vou continuar agora e vou começar a mentir para minha esposa a respeito disso, vou esconder minhas finanças, e ela não vai saber, e eu vou destruir a minha reputação, destruir meu ministério e destruir meu casamento. 2024 é esse meu planejamento. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Ninguém pensa isso, ninguém planeja destruir a sua própria vida. Mas o grande problema é, nós não estamos planejando como não fazer essas coisas. Nós não temos planejado, e nós vimos isso na semana anterior. Por quê? Porque nós não somos bons tomadores de decisão. Nós não temos em nós essa habilidade de ficar tomando boas decisões o tempo todo. Nós vimos semana passada que a qualidade das nossas decisões interfere na qualidade da nossa própria vida. Nós vimos que não basta querer fazer o certo, basta ter em nós não apenas aquilo que queremos fazer, mas na verdade quem nós queremos ser, para que quando uma situação se apresente, a minha reação seja mais natural possível. Porque aquele valor já está estabelecido dentro de mim. Porque essa série, ela não é uma série comportamental. Ela não é uma série coach, que nós vamos ficar aqui ensinando você como você deve agir. Não é uma série onde eu vou ficar explicando para você 5 maneiras de vencer na vida e tomar boas decisões. Principalmente, se você conhece a CCC, você sabe o que nós vamos pregar aqui, ministrar para você é o que a Bíblia fala. Quais são os firmes fundamentos da Escritura Sagrada, para que isso possa transformar a minha mente. E ao transformar a minha mente, eu comece uma transformação de dentro do meu coração para fora. Aí sim o meu comportamento e as minhas decisões vão começar a mudar. Mas precisa ser de dentro para fora. Nunca apenas uma decisão do que eu quero fazer, mas principalmente uma decisão daquilo que eu quero ser. E quem você quer ser? Eu quero ser um cristão coerente. Eu quero que as minhas atitudes reflitam aquilo que eu falo. E eu quero que aquilo que eu prego reflita as minhas atitudes. Eu quero pregar o que eu vivo, viver o que eu prego. Eu quero ser um cristão generoso, eu quero ser um cristão fiel. Eu quero ser um cristão confiável. Nossas decisões não serão baseadas apenas naquilo que sentimos ou que vemos, mas em valores eternos. Quando os nossos valores são claros, nossas decisões se tornam um pouco mais fáceis. Hoje nós vamos falar de alguns passos práticos. Eu chamei essa pregação hoje da Iniciativa CCC. Repete comigo, Iniciativa CCC. Presta sua mão, faz assim comigo um Czinho. Fala assim, Iniciativa CCC. Cuidado, consciência e covardia. Opa,
O que é isso? Não sei, fique conosco até o final, você vai entender. Mas antes de entrarmos na iniciativa CCC, a gente precisa estabelecer princípios da palavra de Deus, que são os firmes fundamentos, aonde nós precisamos enraizar nossa vida, fortalecer nossa vida, para que a gente possa, então, caminhar em cima dessas decisões. O primeiro firme fundamento é vigiar sempre. 1 Pedro 5,8 diz: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 2 Coríntios 2,11 diz: a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. O que a Bíblia está fazendo e alertando é para a realidade. É preciso estar preparado. Querido, nós vivemos um momento de fim de ano, dezembro, janeiro, até fevereiro, até a época do carnaval. A gente parece que a gente se desliga um pouco, sim ou não? A gente relaxa e faz bem isso. A gente vai para a praia, outros vão para o campo, ou alguns viajam. E a gente e a gente precisa disso, desse entretenimento, desse descansar. Só minha esposa sabe como que eu fico chato fim de ano, que eu estou cansado. E ela fala: Hugo precisa de férias. E preciso mesmo. Mas eu quero contar um segredo para vocês, talvez você não saiba essa noite. O diabo, nosso inimigo, ele não tira férias. Quando você está descansando na praia, ele continua ao teu redor. E ele vai pegar o teu momento de vulnerabilidade e de fraqueza, e ele vai te fisgar. É naquele momento que você precisa estar vigilante no teu olhar. Você precisa estar vigilante nas tuas palavras. Você precisa estar vigilante nos teus gastos. Você precisa estar vigilante nos seus relacionamentos, na música que você ouve. É naquele momento que você distrai, que ele te pega. E o plano dele não tem mudado durante os séculos. Ele veio para matar, ele veio para roubar, e ele veio para destruir. Precisamos estar vigilantes. Aquele que espera um ataque consegue planejar antecipadamente a sua própria defesa. Se você sabe que alguém vai te atacar, você sabe como se defender. Você conhece a cidade onde você mora, você sabe as ruas que você não pode entrar, você sabe os lugares que você não pode ir. Então você se prepara antes: não posso passar por aqui, aqui é perigoso. Então você se prepara com antecedência. Não podemos ignorar que estamos inseridos em uma batalha, querido. Mateus 26:41 diz assim: vigiem e orem, não caiam, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse versículo faz uma transição entre o primeiro fundamento, que é vigie, para o segundo fundamento que eu quero estabelecer nessa noite, que é: eu não sou tão forte quanto eu penso. Eu não sou tão forte quanto eu penso. Na carta aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 ao 6, o apóstolo Paulo vai descrever o tempo do povo saindo do Egito, sendo liberto do Egito. Um tempo de libertação, de cura, de restauração. E eles então estão caminhando ali no deserto. A Bíblia fala: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Eu não consigo nem imaginar isso, querido. Durante 40 anos esse povo andou por um deserto e diz que havia uma rocha que os acompanhava. Eu não sei como é que é isso. Se essa rocha vinha andando junto com eles, se arrastando na areia, se era uma rocha que ficava terra, ou se eles ficavam andando no deserto só pertinho dessa rocha. Eu não sei como que é isso, mas eu sei de uma coisa: tinha uma rocha. E a Bíblia fala que essa rocha é Cristo, e essa rocha dava água para eles. E diz que nesse tempo eles viveram a isso que nós estamos proclamando que será o ano da comunidade, o ano do encontro com a tua presença. E eles viveram 40 anos, um encontro com a presença real, palpável de Deus, e uma presença tão ativa, que eles viam Deus na coluna de fogo, na coluna de nuvens, eles viam Deus na rocha, eles viam Deus falava com eles no maná, Deus falava com eles na construção do tabernáculo, Deus falava com eles em todos os momentos. Mas eu quero te dizer, não apenas existe a possibilidade de você cair, mesmo proclamando viver um ano do encontro com a sua presença.
Porque se o encontro com a presença de Deus não te transformar, primeiro a tua mente, depois o teu coração, e a transformação de dentro para fora, mudar as suas atitudes e as suas decisões, nem mesmo a presença ativa de Deus pode ser suficiente. Porque o apóstolo Paulo, concluindo, ele vai falar assim, 1 Coríntios 10, 12, concluindo esse pedacinho das Escrituras aqui. Ele diz assim: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. As nossas decisões afetam a qualidade da nossa vida. Inclusive afeta a nossa salvação. Queridos, há um conceito hoje no mundo, nós temos chamado isso de coach, que vai dizer para você que você pode, que vai dizer para você que você tem uma força interior, que a mudar o seu pensamento com a força do teu pensamento, a ressignificação das tuas dores do passado, a ressignificação das atitudes e das decisões que você toma, você é capaz de vencer. Você é capaz de extrair força de si mesmo. Queridos, isso não é verdade. A Bíblia vai ensinar que o conceito de que eu sou forte, eu sou capaz, eu sou autossuficiente, eu posso conquistar isso sozinho, eu me basto, que esse conceito, ele é um conceito maligno, cuidado. Porque isso está cheio hoje, nas nossas redes sociais, nas nossas conversas e no nosso dia a dia. Isso não é verdade, querido, isso é maligno. O que Deus fala de verdade é: se tem alguma coisa que eu vou me gloriar, são nas minhas fraquezas, porque quando sou fraco, aí é que sou forte. Igreja, quando eu me converti lá atrás, no ano de 1994, Deus colocou algo no meu coração tão forte, quero repartir com vocês. O Senhor falou comigo de uma forma tão concreta que até hoje eu carrego isso comigo. Deus falou comigo: apresente-me as tuas fraquezas e eu te mostrarei o meu poder. Nunca ande em autossuficiência, nunca ande sozinho, preste conta, se submeta, conheça líderes maduros aos quais você pode prestar conta da tua vida, e você pode receber conselho e escape na hora oportuna. Depois desses dois fundamentos, vigiar sempre, e saber que somos fracos, que não somos tão fortes quanto nós pensamos, vamos entrar agora na iniciativa CCC. São 3 passos bem práticos, mas como falei, isso aqui não é coach, eu não vou mudar o teu comportamento. O que eu quero é trazer o fundamento da palavra de Deus, para que a palavra de Deus te convença, para que o Espírito Santo te fortaleça, e o firme fundamento da palavra de Deus traga transformação para você nessa noite, e você pré-decida quem você quer ser. Primeiro C, cuidado. Cuidado. Estabeleça limites muito visíveis e concretos que vão te afastar daquilo que é tentação para você. Se eu ando aqui muito pertinho dessa linha, querido, e eu preciso correr até aquele final lá, quantos acham que é uma possibilidade de eu cair? Uma grande possibilidade. Se eu correr daqui até lá, qual a possibilidade de eu cair? Menor. Agora, se eu correr daqui até lá, qual a possibilidade de eu cair ali? Praticamente nenhuma. Quanto mais longe eu estabeleço limites das coisas que são para mim vulnerabilidade, das coisas que são para mim atrativas, que me seduzem, quanto mais longe esses limites, quanto maior o cuidado que eu exerço com essas coisas, isso vai mostrar o quão maduro eu sou. Isso vai mostrar a minha maturidade espiritual, a minha maturidade emocional. Eu preciso ter valores biblicamente estabelecidos e cuidar da proximidade do pecado. No início disse Deus: haja luz, e houve luz. Disse Deus, e houve os corpos celestes, e houve planetas e estrelas. E Deus foi falando, e as coisas foram vindo à existência. Mas uma hora a Trindade entra no seu concílio
eterno, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele se olha e fala, cara, vamos fazer o homem, a nossa imagem, nossa semelhança. Cara, esse é um papo muito legal. Pai, o Filho e o Espírito Santo, vamos fazer o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Vamos lá. E aí ele não fala, ele faz, ele forma. Ele vem na terra que já estava formada e ele pega o barro, ele amassa. Imagina Deus até dando uma cuspidinha para formar o homem, porque ele cuspiu no olho de um cego, lembra? Ele cuspiu no olho do cara, fez um barrinho assim e botou, e o olho do cara foi restaurado. Por que ele não pode ter feito o boneco lá assim? E ele forma aquele boneco, ele forma com as próprias mãos, ele prensa numa forma. A palavra formou o homem, isso é prensar numa forma. E ele tira dessa forma aquele boneco, e ele olha para o boneco e faz... E o homem se torna alma vivente. E Deus traz os animais e ele nomeia, e não se acha uma auxiliadora que fosse idônea para ele. E Deus fala com ele, olha, você pode comer de tudo isso aqui, olha esse jardim maravilhoso que eu plantei para você, come de todos esses frutos, come de tudo isso aqui, só essa árvorezinha aqui, ó, essa aqui você não pode comer, o resto tudo. E Deus traz então um pesado sono sobre Adão, e Deus tira uma costela, então forma Eva. E o homem então se agrada daquela mulher, que é uma aliada dele, está do lado dele. Não sei se foi Adão que falou com Eva, se foi Deus que falou com Eva, enfim, a Bíblia não fala, mas que Eva sabia que ela não podia comer daquela árvore. Aí você vira a página da tua Bíblia aí no próximo capítulo, onde que Eva está? Do ladinho da árvore, olhando. Ela não cuidou dos limites. Ela não cuidou da linha que separava ela do pecado. E quanto mais perto do limite, mais perto de Satanás. Quanto mais perto do limite, mais perto do diabo. Porque quando ela chega perto da árvore, o diabo estava lá esperando ela. Não foi isso que Deus disse, ele distorce a palavra. Ao distorcer a palavra, ele consegue enganar Eva. E Eva então come o fruto, oferece para Adão, eles entram em pecado. O resto da história você conhece, que você está aqui vivendo isso. Queridos, nós estamos falando de coisas que são valores e precisam ser coisas reais. Cuidado com o contato, mesmo profissional, com pessoas do sexo oposto que se tornam muito pessoais e íntimos. Cuidado com o teu WhatsApp. Temos visto, querido, algumas pessoas, e isso dói no meu coração, que por causa de uma nostalgia, por causa de uma saudade, sei lá por causa de quê, lembrou de uma namorada que teve lá quando tinha 14, 15 anos de idade, e aquilo trouxe lembranças e trouxe uma nostalgia. E aí na cabeça da pessoa, não sei o que passa, não dá nada, só vou olhar o perfil dessa pessoa no Facebook. Aí começa a procurar. Lembrou o nome daquela ex-namorada, coloca lá, procura, daqui a pouco encontra, daqui a pouco as lembranças começam, daqui a pouco curte uma foto, e aí vem aquela mensagem, oi sumido. Derrubou o homem, porque quanto mais perto do limite, mais perto de Satanás. Cuidado. Coisas práticas. Cuidado com as suas relações com pessoas que te atraem. Tem homens mais bonitos que o seu marido lá no mundo. Maridos, tem mulheres mais bonitas que a tua esposa lá no mundo. E Satanás está prontinho para te pegar e te destruir. Por um pratinho de lentilha, você perder os seus direitos em Deus. Cuidado, não dá intimidade. Não abre a tua intimidade. Fica firme. A sua real percepção desse risco vai mostrar o que você acha realmente de cair nesse buraco. É perigoso cair daqui? É perigoso. Então eu vou ficar longe. Eu preciso ter isso muito bem estabelecido. A pergunta que eu faço para você nessa noite é: qual é o teu limite? Quantos vídeos no TikTok de meninas dançando de shortinho você consegue assistir até que aquilo mexa com você? Não sei, não vejo nenhum, não quero saber. Não quero saber.
Quantas piadas, quantos memes são suficientes para te distrair do teu chamado, do teu ministério, daquilo que o Senhor tem chamado você para fazer? Não sei, não quero saber. Entende o que eu quero dizer? Quais são os seus limites? Queridos, todos aqui vocês conhecem a minha história, já contei aqui, está no YouTube, é público, não vou ficar me repetindo. Mas eu me lembro que quando eu voltei para Jesus, e eu comecei um processo muito sério de restauração, na minha vida, nas minhas emoções, no corpo, na alma e no espírito, um processo doloroso, um processo difícil. Junto com o pastor Luiz, com o pastor Eliane, nós nos encontrávamos aqui nessa igreja toda semana. Foi um processo muito duro de libertação, de cura. 6 meses depois, que eu estava limpo, que eu estava andando num processo de santificação, eu tive uma recaída. Eu tive uma recaída e naquele mesmo dia que eu recaí, eu me arrependi, eu vim aqui na igreja, encontrei o pastor Luiz, falei, pastor, estou recaído. E a gente então, o pastor Luiz me abraçou, ele falou, Hugo, vamos lá, vamos continuar de onde você parou, não vamos voltar do zero. E então, com muito amor, ele me recolheu. Dia seguinte nós marcamos mais um período aqui de cura para avaliarmos o que estava faltando ainda, por que teve aquela recaída. E descobrimos, tratamos, fizemos o processo de cura. No final, quando tudo terminou, a pastora Eliane olha para mim, dentro dos meus olhos, e ela fala assim, Deus não vai fazer mais, Ele já fez, é a tua vez de agir. Queridos, isso me encheu de raiva. Saí daqui furioso, peguei meu carro no estacionamento, saí cantando pneu nessa Avenida da Integração, falando comigo mesmo, se Deus não vai fazer, quem vai? Eu não consigo. Eu estou há anos lutando com isso, não consigo. Agora 6 meses que eu estava lutando, estava vencendo, recaí. Se Deus não vai fazer, quem que vai fazer por mim? Não entendi nada que a pastora tinha falado. Eu fui furioso aqui pela Avenida da Integração. Chegando perto do bombeiro ali, eu sozinho dentro do carro. De repente uma voz, querido, falou do meu lado. Eu ouvi a voz do Espírito Santo falando comigo, levei um susto. E a voz falou comigo assim, Gálatas 5:24. Levei um susto, porque aquilo falou do meu lado como se estivesse no banco do carona. E eu parei o carro num desses lugares aqui que estaciona aqui na Integração. E eu falei, que Gálatas 5:24? Peguei meu celular do bolso, abri minha Bíblia. Queridos, e essa desde então é a minha palavra rema da minha vida. Nunca mais eu esqueci isso. Porque fala assim, aqueles que são de Cristo Jesus crucificaram a tua carne com suas paixões e com os seus desejos. Nessa hora eu entendi, Deus já fez, Ele já me deu ferramentas, Ele já colocou o Espírito Santo dentro de mim, sobre mim, já me batizou. Amados, igreja, escuta o que eu vou falar, não adianta tratar apenas com oração e jejum, aquilo que precisa ser tratado com posicionamento. Não adianta tratar somente espiritualmente, aquilo que precisa ser tratado a nível de posicionamento. Eu preciso decidir, eu sou de Cristo Jesus. Eu sou de Cristo Jesus. Quem que tem que decidir que não vai mais fazer isso? Eu preciso decidir. E desde aquele dia, eu pré-decidi, eu não vou usar droga nunca mais. Certo dia eu estou no ônibus, eu já contei isso aqui, mas eu estou ficando velho, me dá o benefício de contar 2 vezes a mesma história. Tá bom? Obrigado. Vou fazer 50 daqui a pouco, eu posso já. Eu estou no ônibus, aqui no bairro Alto, e uma vozinha vem no meu ouvido, bem sutil, bem sedutora, e fala comigo assim, ó, passa na biqueira, ninguém vai saber, dá nada, você merece, é a última vez. E eu no ônibus. Eu tenho um pai, eu tenho uma casa, e eu tenho uma herança, o diabo não vai roubar. Desci do ônibus, peguei meu celular, que eu não sou bobo, liguei para o pastor Luiz, falei, pastor, ora por mim, que eu estou na tentação. E ele foi orando comigo, até que eu cheguei num lugar seguro. Falei, pronto, nunca mais
essa voz falou comigo. Nunca mais, sabe por quê, querido? Resiste ao diabo e ele fugirá de vocês. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Não adianta tratar com espiritualidade, com jejum e oração apenas. Aquilo que é questão de posicionamento. Você precisa pré-decidir. Eu não vou fazer isso nunca mais. Eu não vou mentir para minha esposa nunca mais. Eu não vou pegar aquilo que não é meu nunca mais. Eu não vou falar mentira. Eu não vou blasfemar. Enfim, nomeia a tua fraqueza aí. Estou nomeando as minhas. Mostra ao Senhor as tuas fraquezas e Ele mostrará o teu poder. Primeiro C, então, cuidado. Pegaram? Me dá um ok, então, assim, faz assim. Beleza, beleza. Posso seguir? Ou posso fazer um apelo já? Às vezes precisa, né? Segundo C, consciência. Gálatas 6, versículo 7. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Queridos, o cuidado com os nossos limites vai estar muito atrelado a isso aqui. Eu preciso refletir no custo das minhas ações. A Bíblia fala que tudo o que eu semear, eu vou colher. Eu preciso entender que as minhas atitudes e as minhas decisões, elas têm fruto que elas serão colhidas, quer você queira, quer não. Sejam boas ações ou más ações, no final vai ter um fruto. Qual fruto você quer produzir? Frutos amargos ou frutos doces? Você precisa pensar na semente antes de colher. Existem sementes que você precisa pensar antes de plantar. E aqui eu estou falando de coisas reais, querido. Eu estou falando de perder sua reputação. Eu estou falando de perder seu ministério. Eu estou falando de você perder seu emprego. Eu estou falando ao ponto de você decidiu se embriagar e pegar o volante de um carro, você perder a sua vida ou destruir a vida de uma família. São coisas sérias. Homens, aqui vai um conselho para você. Se você tem um celular que a sua esposa não pode ver, que é tudo bloqueado com senha, que todos os aplicativos estão bloqueados, queridos, o que você está escondendo? O que tem aí dentro que você está escondendo? Entende? Nós temos uma pré-decisão lá em casa. Eu estou lá, em qualquer hora, a Geu fala assim, Hugo, me empresta seu celular. Não tente titubear. Hugo, empresta seu celular. Tá aqui. Ela tem o padrão, ela sabe a senha. Ela entra, ela pode ver o WhatsApp, ela pode ver minhas conversas, ela pode acessar a minha internet. Ela diz que não faz isso para me vigiar, ela diz que faz isso porque o Instagram dela, tudo que ela curte já cansou ela quer ver o meu, as coisas que eu curto um pouco. Tá bom, beleza. Mas é uma pré-decisão, querido. A hora que ela pediu o celular, eu entrego. Isso já é decidido há muitos anos. Porque eu decidi que eu não vou esconder nada dela. Eu decidi que eu não vou fazer coisas escondidas dela. Eu decidi que eu não vou mentir para minha esposa. E não vou esconder coisas dela. E não é uma decisão fácil. Eu andei 8 anos desviado, querido. Eu aprontei um monte por aí. Se você me perguntar o que eu fiz, eu não vou te contar. Mas para ela eu tive que contar. E eu decidi, falei, eu não vou mentir para ela. E ela fez perguntas muito duras. E eu tive que responder a verdade para ela. Por mais que isso me doesse. São pré-decisões, querido. Sabe por quê? Eu não estou decidindo como eu quero agir e nem como eu quero reagir, porque eu não sou forte o suficiente para isso. Eu estou decidindo antecipadamente quem eu quero ser. Quem eu quero ser? Eu quero ser um crente coerente, eu quero ser um cristão fiel, eu quero ser um marido dedicado. Eu preciso que a minha vida reflita as palavras que eu estou pregando aqui de cima para vocês, senão não adianta nada. São pré-decisões que eu preciso tomar. Cuidado. Estabeleça limites sérios. Quanto mais longe, melhor. Consciência. As minhas decisões têm consequências, têm um custo. Terceiro ponto. Outro C. A covardia.
que é essa covardia? Igreja, a Bíblia incentiva a gente a lutar. A Bíblia incentiva a gente a enfrentar batalhas, batalhando pela fé. A Bíblia incentiva a gente a resistir ao diabo, ele fugirá de vós. A Bíblia te ensina que você tem armas. As armas das nossas milícias não são carnais, mas poderosas em Deus para vencer todo principado e potestade. A Bíblia ensina que nós temos um campo de batalha que se chama oração. E para entrar nesse campo de batalha, a Bíblia te mune de uma armadura. Um capacete, um cinto, uma espada, um escudo, um colete. A Bíblia te mune de uma armadura para a batalha. Então tem muita batalha na Bíblia que o crente precisa enfrentar. Mas tem uma hora que ela manda você ser um covarde. Será que tem isso? Vou provar para você. 2 Timóteo 2, versículo 22. Tem aí? 2 Timóteo 2, versículo 22. O que está escrito? A primeira palavra ali, só lê para mim, só a primeira palavra. Fuja! Quando se trata de paixões, quando se trata daquilo que te seduz, quando se trata daquilo que você é vulnerável, fuja! Não tenta enfrentar, querido, você não é forte o suficiente para enfrentar aquilo que te seduz. Você não é forte o suficiente para enfrentar aquilo que te traz tentação. Você não é forte o suficiente para vencer esse tipo de batalha. E Deus sabe disso. E Ele fala com você nessa noite: fuja! Tenha coragem de ser covarde. Tenha coragem de ser covarde. Fuja! Não queira ser valente. Fuja! Não queira testar seus limites. Fuja! José fugiu e venceu. José fugiu e venceu. Olha o que fala em Gênesis 39, versículos 6 e 7. José era um menino atraente de boa aparência. Depois de um certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Querido, José, ele poderia na cabeça dele, tá nem aí. Não estou nem aí. Sabe por quê? Fui traído pelos meus irmãos, fui jogado num buraco, fui dado como morto pela minha família, fui vendido como escravo. Agora vem esse mulherão aqui, eu quero mais é ser feliz. Eu mereço. José poderia falar: o meu povo me rejeitou, minha família me rejeitou, meus irmãos me rejeitaram. Deus não quer que eu seja um israelita. Se Ele quisesse, Ele tinha me protegido. Deus tem poder para fazer tudo. Por que Ele deixou acontecer isso? Ou quanto eu recebo de pergunta disso? Por que Deus permitiu? Lá na frente você vai entender. Mas não tome nessa parte da história ainda. Por que Deus permitiu tanta coisa ruim? E ele podia pensar nisso. Eu estou muito frustrado, e devia estar mesmo, e bravo. Deus me rejeitou, minha família me rejeitou, meu povo me rejeitou. Cheguei na igreja, meu líder não deu boa noite para mim. Quanto tempo estou aqui, ninguém da igreja me ligou. Essa igreja não me quer. Ou você pode estar conquistando coisas e estar vencendo. Você obteve ano passado uma promoção, um aumento de salário, você conquistou a viagem dos teus sonhos, e agora você está lá em Natal, no Rio Grande do Norte, assistindo o culto online, né? Ah lá, e você fala o quê? Eu mereço. É só uma vez. Ninguém vai saber. Igreja, não permita que as suas frustrações e nem mesmo as tuas vitórias justifiquem a sua desobediência. A Bíblia fala: Deus nos deu espírito de moderação. Não é 8 nem 80, nem na derrota, nem na vitória. É moderação. Não é o que eu quero fazer, é quem eu quero ser. O que eu estou decidindo nesses dias? Quem eu quero
ser. Nós estamos firmando valores na palavra de Deus e creio eu, são firmes fundamentos. São firmes fundamentos. Não use suas decepções, não use suas conquistas para justificar a tua desobediência, querido. Sabe por quê? Porque o diabo tem um propósito: matar, roubar e destruir. E ele não vai descansar enquanto ele não te levar para baixo. Ele tem usado dessa astúcia há muitos anos. Usou com Eva. Usou com Jesus. Só uma diferença entre Eva e Jesus. Jesus agora vai começar seu ministério. Ele entra na água junto com João Batista. João Batista o batiza. Ele sai das águas, os céus se abrem. O Espírito Santo vem em forma corpórea, posa sobre ele, e uma voz vem do céu: este é o meu Filho amado. Pai, Filho e Espírito Santo agora reunidos novamente. Jesus sai das águas e cura um paralítico. É isso que acontece? Não. Não. Jesus sai das águas e ele vai para Caná da Galileia para multiplicar, transformar água em vinho. É isso que acontece, sim ou não? Não. Jesus sai das águas, o encontro da Trindade. Para onde que Jesus vai? Para o deserto. No que eu e você somos melhores que Jesus? Então, o Espírito Santo vai te conduzir ao deserto também. Para quê? Para ser tentado e para ser provado. Da mesma forma que conduziu Jesus, querido. E o diabo vai atacar na tua identidade, lembra isso. O diabo sempre vai atacar na tua identidade. Ele atacou Eva na identidade dela. Sabe por quê? Deus falou assim, ó: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Pegou? Qual foi a tentação da serpente? Se você comer, você vai ser semelhante a Deus. Se ela está cheia da palavra, ela fala: está escrito. Eu sou formada à imagem e semelhança. E a serpente, puf, acabou. E nós estamos hoje tudo vivendo sem pecado. Olha que maravilha que seria. A vontade de chegar lá no céu e perguntar para ela, né? Falar: minha filha, por que você não citou? Que Deus já tinha falado. Mas não. O diabo atacou a identidade dela. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Se você comer, você vai ser semelhante. Ai, que legal, é bom ser semelhante. Você já era. Você já era. Quando você comeu, você perdeu a semelhança. Pronto, acabou. E Jesus é a mesma coisa. Jesus chega no deserto. Tinha acabado de ouvir: você é filho. O que o diabo fala com ele? Se você é filho. Identidade, querido. O diabo atacando a identidade. Só que a diferença está aí. Jesus está cheio da presença. Jesus está cheio da presença. Jesus está cheio da presença. E ele fala: está escrito. E ele confronta o diabo. Está escrito. E ele confronta o diabo. E ele vence. Essa astúcia tem derrubado o homem há milênios, querido. Não tente estabelecer seus limites tão pertinho da árvore. Fica longe da árvore. Olha, Gênesis 39, do 7 ao 12, diz assim: José, porém, recusou e disse: o meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa e deixou tudo aos meus cuidados. Não há ninguém nessa casa maior do que eu, nem nada ele me negou a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu então cometer tão perverso pecado e pecar contra Deus? Querido, José não estava preocupado em pecar contra a nação de Israel. José não estava preocupado em pecar contra a família dele. José não estava preocupado em pecar nem contra ele mesmo, e nem contra Potifar, nem contra a mulher de Potifar. A preocupação dele deve ser a nossa: como cometerei tal pecado e tal perversidade contra o Senhor? Ele tinha um firme propósito. E aí, naquele dia em que houve uma grande tentação, naquela tentação realmente, que foi o último ataque para derrubar José, Gênesis 39 vai dizer, 39:12, ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu. Ele teve coragem suficiente para ser covarde.
Ele teve coragem suficiente para mostrar sua covardia frente a essa tentação, e ele pega as suas coisas e ele sai fora. Sabe por quê? Porque vale muito mais você ter a tua salvação do que você ter um casaco. Vale muito mais uma bela reputação do que um belo casaco. Larga o casaco para lá, sai fora, foge. O que nós estamos fazendo hoje aqui são pré-decisões. A diretiva CCC, não tem nada a ver com a CCC, igreja, tem a ver com os princípios da palavra de Deus. Cuidado, tenha consciência dos custos, e seja covarde na hora certa. Foge, foge. Quero chamar os músicos, podem vir. Quero deixar uma pergunta para você, igreja. E a pergunta é: por que você teria que resistir a uma tentação lá no futuro, se você tem o poder de decidir vencê-la hoje ainda? Antes que ela se apresente, você decide hoje estabelecer limites. Você decide hoje calcular os custos. E você decide hoje que você vai fugir, que você não vai testar a tua força interior, que você não vai ressignificar nada. Você vai se fortalecer nos princípios da palavra e vai tomar firmes decisões baseadas em fundamentos eternos, porque a palavra de Deus é eterna, poderosa, eficiente e eficaz. Cuida dos seus limites, tenha consciência e covardia frente ao pecado. Quando os nossos valores são claros, as nossas decisões não serão baseadas em emoções momentâneas, mas em valores eternos. Igreja, fica de pé comigo. Estamos numa série de mensagens falando sobre pré-decisões. Não apenas aquilo que queremos fazer, mas quem nós queremos ser. Eu não posso terminar essa noite, terminar esse culto sem apresentar para você a decisão que será a decisão mais importante da sua vida. Porque essa decisão que eu vou apresentar para você nessa noite é a decisão que vai afetar todas as decisões daqui para frente. E essa decisão é uma decisão de se entregar totalmente e incondicionalmente a soberania e o governo da tua vida nas mãos daquele que é poderoso para governar, Jesus Cristo. É entregar tua vida para Ele e falar: eu preciso de um recomeço, eu preciso de algo novo, eu preciso de uma nova oportunidade. Porque mesmo que você esteja aqui e já tenha feito essa decisão, pode ser que você esteja andando muito perto da árvore, ou pode ser o caso que você já tenha até se lambuzado com o fruto proibido. Mas a misericórdia, a graça, o amor do Senhor que nos atraiu a Ele estão presentes hoje nesse salão. E Ele é poderoso para te dar um novo começo. Ele é poderoso para te purificar. Ele é poderoso para restaurar a tua alma ferida, os teus valores esquecidos. Eu vou fazer uma oração simples e eu quero que toda a igreja repita comigo. E ao final, se você crê, você diz amém. Se você não crê, você apenas fica quieto. Mas quero convidar a igreja: feche teus olhos, curva a tua cabeça, abre as suas mãos, como forma de um coração aberto. Repete comigo: Deus Pai, eu desejo e decido nessa noite entregar o senhorio da minha vida, crendo no meu coração e confessando com os meus lábios: Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da minha vida. Por isso, Senhor, faz-me nova criatura, receba-me na tua família,
faz de mim uma nova pessoa, em nome de Jesus. Se você acredita.